Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vou trazer 3 fundos imobiliários que ainda estão interessantes, porque ainda estão abaixo do valor patrimonial, para você dar uma estudada. Lembrando que nada aqui é recomendação, mas é interessante porque ainda estão com bom desconto em relação ao patrimonial. Mesmo com essa alta do IFIX, ainda podemos comprar alguns fundos descontados. São fundos bons, fundos com boa liquidez, fundos que estão baratos, estão abaixo do pico histórico. Portanto, vamos falar sobre esses fundos. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês deixarem um like. É muito importante deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. E vou mostrar aqui, vou aproveitar esse vídeo para mostrar uma movimentação que eu fiz na carteira. Eu vi aqui no patrimônio. Não, peraí, transações. Venda. Eu vendi toda a minha posição em Tord. Deu R$849, portanto estou com quase R$1.000, deu quase 1.000, deu 900 e pouco de prejuízo. Portanto, 220 cotas que eu tinha do Tord. E troquei, portanto, compra de 100 cotas do BTCI, que vai ser o primeiro fundo que vamos falar aqui hoje, que é um fundo que ainda está barato, ainda está descontado. Portanto, movimentação da carteira, eu vi o relatório gerencial de abril que saiu agora do Tord, vi que ele está tendo prejuízo, portanto, é o segundo mês que o fluxo, o resultado do caixa e contábil está feio, não está nada bom. Portanto, vi que o fundo está tendo prejuízo, a taxa de juros continua alta, portanto, o fundo de desenvolvimento ele precisa de vender. As pessoas não estão fazendo crédito porque os juros estão altos, portanto, ele não está vendendo, ainda está tendo que devolver dinheiro. Portanto, eu saí do Tord, vou levar esse prejuízo, aproveitar esse prejuízo para quando eu tiver um lucro, vender alguma coisa com lucro, poder abater esse lucro e não pagar imposto. Portanto, eu estou com praticamente R$1.000 de prejuízo que eu posso abater em futuros lucros. Quando eu achar que alguma coisa não faz mais sentido na carteira e tiver com lucro, eu posso vender. Portanto, eu troquei Tord por BTCI e comprei também mais 15 açõezinhas de Copel por R$7,74. Copel que hoje, se eu não me engano, já subiu um pouco, R$7,95, olha aí. Vou fazer um vídeo só sobre Copel, porque eu tive dando uma estudada melhor no Copel e com a privatização da empresa, que em princípio vai ocorrer até o final do ano, eu penso que ainda está a um preço descontado neste momento, em relação ao futuro, assim que a empresa for privatizada, se tornar, não ter nenhum acionista maioritário, portanto assim que concluir a privatização da empresa, eu acredito que ela ainda vai valorizar mais do que isso, portanto estou comprando Copel, comprei mais 15 açõezinhas, se eu não me engano tem 40 ações de Copel. Portanto, foi os movimentos da carteira. Agora vamos para o primeiro fundo, BTCI, que eu introduzi na carteira agora. O yield 13,97, ou seja, quase, se você comprar nos dias em que tiver mais negativo, vai conseguir 14% de yield sobre os rendimentos que o fundo tem pago nos últimos 12 meses. Valor patrimonial seria 10,25, ele está sendo vendido com 10% de desconto em relação ao patrimonial. Eu vi o relatório, vi a carteira do fundo, achei um fundo bastante diversificado, se eu não me engano a maior posição dele é para 7% do PL da carteira, portanto é um fundo bastante diversificado, um fundo que não está com problemas de inadimplência, um fundo que tem uma liquidez de mais de 2 milhões por dia, tem participação no IFIX e está pagando um rendimento muito bom, 10 centavos aí nos últimos meses. Portanto, tem um histórico de pagamentos muito bom. Você comprando um fundo a menos de R$10 e recebendo 10 centavos, você está recebendo mais de 1% ao mês. Inclusive aqui diz, portanto, o último rendimento foi de 1,12% mensal livre de imposto. BTCI, fundo de papel, não sei se eu já disse, fundo de papel, é um concorrente direto do MXRF, que neste momento está caro, está acima do VP, vai provavelmente baixar de preço porque foi aprovada uma nova emissão, mas o BTCI é um fundo que ainda está barato neste momento, pelo menos 10% de desconto, ele tem praticamente quase 1 bilhão de patrimônio, também é um fundo grande, muita liquidez, um fundo bem interessante. Portanto, primeiro fundo BTCI.
Segundo fundo, também tem na carteira e acho que está barato ainda, IRDM11. Também é um fundo de papel, fundo de recebíveis imobiliários, fundo bastante diversificado, tem muitos ativos na carteira, não está sofrendo muito com inadimplência e tem um yield aí de 13,34%. O último dividendo ele deu uma reduzida, posso falar aqui, portanto ele estava pagando 90 e poucos centavos, 91, 92 e em junho, desculpa, pagou 86 centavos, então deu uma reduzida. Mas é um fundo, o rendimento do último dividendo foi quase 1%. Mas é um fundo que ainda está sendo vendido abaixo do VP. O IRDM ele é um fundo que a gente pode chamar de fundo prêmio. Ele é um fundo que as pessoas compravam ele com grande ágio por causa da sua diversificação, por causa que ele é muito diversificado, por causa que ele estava distribuindo muitos dividendos. Porque ele é um fundo grande, tem muita liquidez, portanto, mais de 5 milhões de liquidez diária, mais de 2% de participação do IFIX, mais de 3 bilhões de patrimônio, mais de 286 mil cotistas, portanto, um fundo muito bom. E deixa-me só mostrar aqui a cotação. Portanto, há um ano atrás ele estava sendo cotado com um pico de 105, mas vou abrir mais aqui. O pico dele já foi mais de R$ 150, se eu não me engano. Olha aqui, 153, não consigo pegar o pico, 157. Portanto, esse fundo já chegou a ser vendido a R$ 157. Houve pessoas que compraram esse fundo por mais de R$ 150. Hoje você pode comprar um fundo com as mesmas características de quando ele estava sendo cotado a 150 por R$ 87. Portanto, é um bom, pode ser uma boa oportunidade, pode ser um bom momento para entrar no fundo. Já esteve mais barato, claro, mas ainda pode ser um bom momento para entrar no fundo. Ainda está abaixo do VP e é um fundo muito bom. Portanto, se você está procurando fundos de crédito de CRIs para colocar na carteira, o IRDM pode ser uma boa oportunidade. Eu mesmo estou pensando em comprar mais uma ou duas cotinhas no final do mês, porque acho que esse dividendo ao longo do tempo vai melhorar. Ele é um fundo, se eu não me engano, com a maior parte da carteira em CDI. É verdade que a inflação tem vindo baixa nos últimos meses, está melhorando, mas isso não quer dizer, talvez ele não volte a pagar aqueles dividendos absurdos que estavam pagando antes, porque a inflação está mais controlada, mas é um fundo que, em relação à qualidade e o preço, neste momento, faz uma média muito boa. Portanto, é um fundo aí interessante, ok? Vamos colocar assim. E o último fundo, que pode ser também um fundo interessante e ainda está bem descontado, BRCR. Esse é um fundo de tijolo. Está com um yield de 8,79, portanto, fundo de tijolo normalmente tem um yield mais baixo, mas em relação ao VP, portanto, ao possível valor patrimonial, portanto, ele poderia estar valendo, ele deveria valer, segundo os últimos laudos, pelo menos R$ 100, está com desconto de, portanto, 64 faz 36% de desconto em relação ao patrimonial. Está sendo vendido a R$ 63, ok? Portanto, é um fundo de lajes corporativas, portanto, de prédios de escritórios, prédios de classe A, AAA, AA e A. Portanto, tudo prédios da melhor qualidade possível, bem localizados, tem vários ativos. Deixa eu ver só quantos que o Status Invest está falando. 1, 2, 3, 4, 8... 9, pelo menos, segundo o Status Invest, mas depois você tem que confirmar no relatório gerencial, mas segundo o Status Invest tem pelo menos 9 prédios, portanto fundo bem diversificado. Se ele tem 9 prédios, provavelmente ele também é bem diversificado em termos de inquilinos. Está sofrendo com vacância, isso é um ponto de atenção, portanto você não deveria entrar a fundo nesse fundo, mas pode ser um bom momento para fazer uma posição se você ainda não tem ele na carteira. É um fundo interessante, assim como o HGRE, por exemplo, só que o HGRE está menos descontado, esse está mais descontado, se eu não me engano, do que o HGRE, portanto mais de 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. Tem mais de 1 milhão de liquidez por dia, tem participação de quase 1,5 no IFIX, mais de 156 mil cotistas, portanto, um fundo bem diversificado, de boa qualidade, com boa liquidez e que está pagando aí um yield interessante. Lembrando que esse yield
é porque ele está com vacância. Portanto, assim que a economia melhorar e a vacância diminuir, porque são prédios com boa qualidade, portanto, esses prédios têm tendência a diminuir a vacância, você vai estar bloqueando um yield aí futuramente no preço de hoje, quando a situação melhorar, de 10%, 11%, por exemplo, quem estiver comprando ao preço de hoje. Portanto, pode ser uma boa oportunidade no longo prazo. O problema é esse longo prazo, né? A gente fala sempre de longo prazo, mas tem gente que acha que longo prazo é 6 meses. Não, longo prazo para mim é 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aposentadoria daqui a 30 anos. Portanto, para mim isso aqui é o longo prazo, ok? Portanto, fundo de boa qualidade, bons prédios, pagando um yield interessante enquanto você está à espera dessa valorização no longo prazo, e que pode ser uma boa oportunidade se você estiver procurando fundo de lajes corporativas neste momento, ok? Portanto, falamos de 3 fundos, eu também falei o que eu fiz na carteira no início, falei 3 fundos que estão descontados e a um preço interessante neste momento. Não esquece de deixar um like, porque eu gasto tempo pesquisando para ver, trazer aqui fundos interessantes para vocês, portanto, o seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer e eu entendo que eu devo continuar com essa série de vídeos. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.